De volta com o Educador em Entrevista, nós falamos um pouquinho do trabalho do SEBRAE no município, aqui na companhia do William. Obrigado pela participação com a gente, William. Eu agradeço. Bom dia. Bom dia, Luciano, tudo bem? Eu que agradeço aí o convite aí para a gente poder mostrar um pouco mais aí do serviço que a gente realiza aqui no município. Aqui. Também com a Lucimara, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Nós agradecemos também essa entrevista, a possibilidade de apresentar para a cidade os serviços e o que nós temos disponíveis para oferecer para o município. Bom, nós falamos logo da instalação do posto do SEBRAE aqui no município, né, da diversidade, da possibilidade de trabalho, Lucimara, e como é que tem sido a recepção nesse sentido, né, da procura, do contato do batataense com o SEBRAE? A aceitação foi imediata. Acho que desde o primeiro momento que inaugurou-se a unidade, nós tivemos aí um atendimento médio de 10 a 15 pessoas passantes lá por dia, recebendo atendimento. Nós já fizemos diversos eventos aqui, como oficinas realizadas na Associação Comercial, e vários eventos aí, mostrando muito que o batataense estava realmente precisando de um atendimento, de uma proximidade maior do SEBRAE aqui. E agora eles não precisam mais deslocar a Ribeirão, a Franca, eles podem ter praticamente todos os serviços disponibilizados aqui no município. Então a aceitação foi bem alta. E William, a gente tinha isso, né? A gente tinha a presença esporádica do SEBRAE pelo SEBRAE Móvel ou por essa procura na região, mas que mostrava sempre que havia necessidade dessa proximidade de ter um posto instalado no município. Isso mesmo. Sempre a gente, por intermédio da associação comercial ou pela prefeitura, a gente trazia o SEBRAE Móvel, divulgava os eventos, a associação trazia algumas palestras ou eventos, mas eram eventos esporádicos, um ou outro. Agora, com o posto de atendimento aqui em Batatais, a gente consegue identificar melhor a necessidade do empresário, das pessoas que querem abrir um negócio e trazer realmente uma palestra, um evento que vá se encaixar na necessidade realmente dessas pessoas que necessitam, desses empresários ou desses futuros empresários, para poder começar o seu negócio, começar de uma forma melhor e realmente ele prosperar e ter uma vida melhor aí com o seu negócio próprio. Aí. Essa é a expectativa do SEBRAE, ajudar o empresário a melhorar o negócio que tem e aquele a começar da melhor forma possível. Falando do posto de atendimento, né? Qual a disponibilidade de serviços, quais as ações que o batataense pode encontrar lá? Dentro do posto de atendimento, ele vai poder ter um diagnóstico de como ele está enquanto nas áreas empresariais, na parte de gestão de empresas, na parte de finanças, marketing, planejamento. A partir desse diagnóstico é traçada uma trilha de atendimento dentro do perfil necessário para que ele possa sanar essas necessidades. Então, são feitos cursos, palestras, agendadas previamente pelo agente do SEBRAE aqui. Vem consultores de Franca para poder atendê-los dentro das necessidades mais pontuais. Né? Os atendentes ali, eles têm capacitação para poder atendê-los dentro das necessidades básicas. E sendo uma necessidade mais aprofundada, vindo especialistas do SEBRAE. Atendimento dentro da empresa, também a gente faz atendimentos pontuais dentro das empresas e ele pode também, dentro da própria unidade do SEBRAE aqui, fazer entrega de declaração anual para quem é microempreendedor individual, fazer a formalização de empresas, no caso do MEI, ele pode se formalizar, ele pode fazer emissão de documento de arrecadação do Simples, que é o carnezinho, para ele estar regularizado, fazer entrega da declaração, fazer todos os trâmites ali para que ele possa buscar as informações de como ele se formaliza, de como ele se capacita como empresário local. Perfeito. A gente falando a respeito de MEI, né, a pergunta do Antônio Carlos aqui, né, para quem tem MEI, então, todas essas ações desenvolvidas, e ele pergunta, muitas vezes as pessoas se formalizam ou utilizam o MEI, mas não como atividade prioritária. Né? Ele pergunta se isso é normal e se atrapalha aquele limite estabelecido no MEI. O MEI, geralmente, ele acaba transformando uma atividade que ele faz já como funcionário e acaba se formalizando também nessa atividade para poder ter
capacidade para prestar serviços e emitir nota fiscal. Então, ele só tem que ter um cuidado para o somatório dessa receita, né, que ele vai ter, não sobrecarregar a pessoa física e ele ser obrigado a fazer entrega de declaração de imposto de renda. O MEI, ele não faz entrega de declaração de imposto de renda, ele declara a receita. Então, ele tendo faturamento anual de até 60 mil permitido dentro do ano calendário, ele pode somente entregar a declaração de receita que encerra agora no dia 31 de maio. Então, ele tem esse prazo de fazer a entrega de declaração. Junto com todas as empresas. Junto com todas as empresas, né? O MEI, o prazo dele se encerra no dia 31, inclusive nós estaremos aqui no dia 12 com um mutirão, com 3 caravanas, com 3 unidades móveis, nós vamos estar na Praça Central para receber esse MEI, para fazer a entrega da declaração, para evitar que ele pague multas, né? Pela demora, pelo atraso na entrega, né? Então, ele só tem que ter cuidado disso, a parte de pessoa física não vai atrapalhar na pessoa jurídica MEI, mas ele pode sim ter um volume de entrada de recebimentos que aí ele pode, como pessoa física, ter que declarar. Perfeito. Maria Lúcia, aqui ainda na questão do MEI, né? Para as pessoas que abriram o MEI este ano, já tem que fazer essa declaração? Não, a declaração ela é feita a partir do próximo ano calendário, ou seja, ela abriu no calendário de 2017, ela vai formalizar a informação em 2018, a partir de janeiro de 2018, ela vai informar quanto efetivamente teve de receita no ano anterior. William, a gente falava aí durante o intervalo a respeito da questão dos cursos e oficinas, né, que serão desenvolvidos no próximo semestre. Como é que estão esses cursos e também a respeito do curso de artesanato que será realizado e que foi adiado aí. Isso mesmo, Luciano. A partir de junho agora a gente está programando uma série de palestras aí que vão estar envolvendo palestras e cursos, tem cursos gratuitos, palestras gratuitas, também tem alguns pagos. A gente só está acertando lá com o escritório lá de Franca a data dos consultores para ver se vai encaixar certinho nas datas que a gente tem disponível. Todos possivelmente serão realizados lá na sede lá da Associação Comercial, lá no Salão de Eventos, de marketing, planejamento, finanças, gestão de pessoas. Então vai ser uma série de cursos aí, palestras que vão acontecer a partir de junho até final de novembro. Uhum. E em relação ao curso de artesanato, que foi até divulgado pela IPTV aqui regional, teria o seu início agora ali na ETEC no dia 10. Por uma questão de vagas, o curso foi adiado, até teve uma procura, estou coletando o interesse das pessoas que ligam lá na sede do Sebrae aqui para poder estar fazendo a sua inscrição. Então aí vai estar sendo remarcado uma nova data para o início do curso. Ele foi adiado, mas foi momentaneamente, não vai ser cancelado o curso, ele vai ser remarcado uma nova data. E eu também já fiz uma solicitação para um outro curso também, que é relacionado ao SuperMEI, de atendimento de vendas de porta a porta. Então, aquelas pessoas que vendem produtos de casa em casa, quem tiver o interesse, pode estar ligando lá na sede da Associação Comercial, ou mesmo no posto de atendimento lá do Sebrae, que tem o telefone lá específico do atendimento do Sebrae, ou na própria sede da Associação Comercial. Pode ligar lá que a gente atende lá e a gente já faz a pré-reserva já da pessoa para a gente fazer assim que já estiver disponível. Esse curso de porta a porta vai ser para julho ou início de agosto. A gente já está verificando as datas também para realização. Já é uma questão aí que é aberta a toda a comunidade, né? Vale ressaltar isso, né? Porque às vezes as pessoas, eu nunca fui atendido pelo Sebrae, eu posso fazer os cursos? Né? Sim, os cursos do Sebrae, eles têm os cursos voltados à pessoa física, para aquela pessoa que quer começar um negócio, não sabe como. Tem os cursos voltados para quem quer abrir um empreendedor individual, tem as palestras, tem os cursos. Esse mesmo do SuperMEI, de venda de porta a porta. A pessoa não precisa ainda ser formalizada, ela pode se formalizar durante o curso, se realmente é aquilo que ela vai fazer mesmo. E é voltado ao microempreendedor individual em si, que são cursos profissionalizantes, e também tem a parte do Sebrae também, da parte de gestão, que não é somente ensinar a pessoa a trabalhar, a fazer o produto e simplesmente ensinar. Mas ela não sabe controlar o dinheiro, ela não sabe fazer uma divulgação do seu produto,
tá? E o Sebrae entra nessa parte também, na parte de gestão aí da empresa, para que o renegócio dela realmente dê certo. E, Lucimara, a gente vê exatamente essa questão, né? O quanto a questão da qualificação dos cursos, de estar inteirado nas demandas hoje do mercado, são fundamentais no desenvolvimento dos negócios, né? Isso, não tem como o município se desenvolver se os empreendedores locais não buscarem desenvolvimento. É uma parceria entre município e entre empresário e os entes envolvidos, né? Então, a Associação Comercial, em parceria com o Sebrae, juntamente com a Prefeitura, tem viabilizado ações para promover o desenvolvimento local por intermédio dos empreendedores. Então, as ações desenvolvidas aqui no município sempre partem por esses parceiros, né, da compreensão desses parceiros para atingimento dos empreendedores locais. Os empreendedores mais capacitados, planejando melhor os seus negócios, eles abrirão com mais segurança. E agindo de maneira administrativa mais organizada, controlando o dinheiro, divulgando, fazendo melhor as estratégias de marketing, de vendas, eles vão conseguir permanecer mais tempo no mercado frente a esse cenário de crise ou instabilidade econômica e sobressaindo de outros concorrentes. Então, sai na frente aquele que se capacita, aquele que está buscando novas oportunidades, se interagindo melhor no mercado e assim ganha-se toda a população, como todo, gerando emprego e renda na região. Lembrando aí, né? Toda a grade de curso se encontra lá junto com vocês. As pessoas que quiserem saber podem procurar, fazer a sua inscrição e levar amigos, levar conhecidos, pessoas interessadas, porque depende de um número mínimo de inscritos. Isso mesmo. Que nem o SuperMEI, ele tem uma quantidade mínima para abertura da turma, mas ela também tem uma quantidade máxima também de participantes. E quem pode participar do curso é realmente somente o inscrito, ele não pode levar o acompanhante, a pessoa tem que fazer a inscrição. Quem já possui o CNPJ MEI já formalizado, quem vai poder realizar o curso é somente o empresário, somente a pessoa dona do CNPJ. Agora, quem for pessoa física que não tem o seu negócio formalizado, é ela que vai poder. Se for uma mãe que for fazer o curso, ela não vai poder levar, às vezes, a filha como acompanhante para a realização do curso. Tá? Aí a gente faz a inscrição dessa pessoa, faz o cadastro no sistema do Sebrae também, a gente deixa disponível. Aí o Sebrae também tem o seu site também, o próprio Sebrae tem um site do Sebrae Nacional do Estado de São Paulo, que consta também uma relação de cursos desse do SuperMEI e dos cursos pontuais que a gente vai realizar aqui na cidade, assim que confirmadas as datas, tudo certinho, a gente vai estar divulgando na página da Associação Comercial, no site, toda a programação do curso, datas e horários, se é gratuito ou se tem algum custo, a gente vai estar divulgando tudo isso na rede social, aí no site institucional da associação. O Júlio aqui, né, com uma questão interessante também, muitas vezes as pessoas procuram a consultoria do Sebrae, mas não aplicam aquilo que aprenderam. A gente tem uma certa resistência, em especial ele coloca nas empresas familiares, e nós notamos isso na rotina, segundo o Júlio, no grande pecado que ele vê aqui no município, que é no atendimento. Né? Como é que vocês lidam com essas questões e com essas discussões do atendimento? Realmente essa é uma das grandes dificuldades aí do Sebrae ou de qualquer consultor até particular que seja contratado. Porque muitas vezes, às vezes eu dou razão para o Júlio nesse sentido, né? Quando se tem uma questão de atendimento na prática, a gente tem pessoas que estão com a mesma empresa há gerações, né? Passou de pai para filho e continua na família, e a pessoa acha que, não, olha, a empresa funcionou em todas essas décadas desse jeito e não tem que haver mudanças. Isso, funcionou com meu pai há 30 anos, funcionou até hoje, a empresa já está há 50 anos, eu não preciso mudar nada. Mas realmente não é isso. A gente tem vários casos de empresas que já participaram de eventos do Sebrae ou de outros eventos da associação, mas aí chega na hora da prática, eles utilizam, às vezes enquanto o consultor está lá acompanhando, aí o consultor para de acompanhar, ele abandona o projeto, aí ele já vê a dificuldade, dá continuidade naquilo, ou troca a equipe, sai um funcionário que foi treinado, perde aquele treinamento, aí ele não consegue repassar esse conhecimento. Então, vamos dizer assim, a empresa ela tem que estar em treinamento constante, tanto do empresário quanto do colaborador,
Então tem que ser um treinamento intensivo, aí, vamos dizer assim, de todas as partes, tanto do empresário para atualização de mercado, ele está acompanhando as mudanças, as tendências. Então o Sebrae auxilia nisso, tem os métodos, vamos dizer assim, que são já conceitos pré-definidos, mas que vai se adequando com as mudanças do dia a dia e do mercado que está mudando a cada minuto, tem uma mudança diferente, uma inovação que pode dar apoio, dar uma inovada no negócio do empresário. Então ele tem que estar atento e acompanhar essas mudanças aí do mercado. Perfeito. O William, com uma questão aqui, né? A gente está falando de MEI no bloco passado, ele diz que tem uma MEI no nome dele, porém faz muito tempo que ele parou de pagar. Como proceder para recuperar, né, para acertar os débitos e para montar uma outra ou recuperar essa MEI antiga? Primeira coisa, William, né? Isso. O William, ele precisa verificar se ele tem a necessidade da utilização desse CNPJ MEI. Porque se ele ficar com esse CNPJ MEI inativo, o MEI não fica inativo, né? Mas assim, com ele parado, ele está gerando novos DAS, novas dívidas para ele. E que não vai valer também para o recolhimento do INSS, ou seja, ele está gerando só uma dívida. Então, primeiro ele avaliar se ele precisa realmente desse CNPJ MEI. Se ele chegar à conclusão de que ele não precisa dele, o correto seria ele encerrar esta empresa, fazer a baixa. Lá na unidade Sebrae aqui a gente faz também esse serviço gratuitamente. Ele faz a baixa. Para fazer a baixa, obrigatoriamente, ele vai precisar fazer a entrega da declaração, mas não o recolhimento dos que estão atrasados. Ele vai, conforme a sua disponibilidade financeira, acertando as dívidas, tá? E aí ele vai acertando proporcionalmente ao poder aquisitivo dele. Ele tem um recurso, ele vai lá, vai fazendo esses acertos. O fato dele encerrar não impede ele de regularizar mesmo encerrado. Ele pode fazendo isso parceladamente, conforme a sua disponibilidade financeira. Então, quanto antes encerrar, melhor para não ficar gerando mais dívida. Isso, quanto antes ele encerrar, caso ele não vá utilizar, é melhor para ele não ficar gerando novas dívidas, tá? Se ele perceber, for o inverso, não, eu estou atuando com esse meio, apenas não por desconhecimento, por alguma intercorrência, não conseguir efetuar o pagamento, ele pode também procurar a unidade do Sebrae aqui e fazer o recolhimento da guia mais antiga e a guia recente. Por quê? Vai ser somado o valor de débito total dele, mas esse valor é corrigido diariamente. E às vezes ele não vai ter a somatória toda do que ele tem de dívida. Então, o correto é ele começar pagando a partir do mês atual que ele está, para contribuir para o INSS, ele ficar na qualidade de assegurado. E assim ele vai cumprir, pagando conforme a sua disponibilidade, as mais antigas, para que ele vá, conforme o seu tempo, cumprindo todas as dívidas e beneficiando-se também do INSS, que é o valor maior aí do benefício que ele tem previdenciário, né? Lembrando também, né, porque o recolhimento não é só INSS, mas é toda a parte seguritária, né? Então é interessante se manter em dia, porque caso a pessoa sofra algum acidente e necessite do benefício, ele vai estar disponível. Isso, Luciano, porque muitas vezes as pessoas acham que ao formalizar o MEI, ele já está coberto com os benefícios previdenciários, e não é assim. Conta-se os benefícios a partir do primeiro pagamento pago em dia. Isso está discriminado no portal do empreendedor. Então, por isso que é importante que ele permaneça com a mensalidade, com o guia, com o documento DAS em dia, pago sempre no mês. Então, venceu no dia 20 desse mês, ele tem o dinheiro, ele vai lá e paga esse benefício para ele ter direito realmente ao benefício previdenciário. A existência apenas do MEI aberto não faz dele um beneficiário do INSS. Pelo contrário, pode fazer dele um endividador do INSS. Ele pode estar gerando uma dívida ao invés de ter o benefício previdenciário. Ainda sobre a questão do atendimento aí às empresas, né? Rogério perguntando se tem algum custo. O atendimento ele é gratuito, tá? Não tem custo nenhum. Tem vários eventos que o Sebrae realiza também que são gratuitos. O Sebrae tem sim alguns produtos que são pagos, alguns cursos mais prolongados, que geralmente 5, 6 dias de treinamentos, de curso, que vai aprofundar ou na área de marketing ou de finanças, e geralmente ao final desses cursos se disponibiliza algumas horas também para fazer um atendimento individual
dessa empresa ou dessa pessoa que esteja participando. Tá? Ele tem o curso que é feito em coletivo e depois faz um prévio atendimento individual. E tendo também uma demanda de algumas pessoas que necessitem de uma determinada consultoria individual, mesmo que não haja o curso, tem que ter uma demanda mínima de pessoas, mas a gente também consegue trazer um consultor para ficar um dia disponível lá no posto de atendimento específico daquela área, mas a gente necessita de uma quantidade de pessoas. E, geralmente essas consultorias são gratuitas também, mas a gente demanda da quantidade de pessoas para poder estar fazendo, de empresas, né, no caso, para poder estar realizando. E lembrando, Luciano, todo o ramo de atuação de negócio, né? Alimentação, serviços, tem toda a cobertura aí de atendimento do SEBRAE. Isso, o SEBRAE é especialista, apoiador da micro e pequena empresa no segmento de comércio, indústria, serviço e multissetoriais. Então, nós temos em parceria com a própria associação comercial aqui, alguns setores que a gente atende de maneira mais pontual, específica. Nós temos o setor segmento de metal mecânica, junto à incubadora de empresas aqui local, que a gente desenvolve um trabalho específico. Mas no atendimento do SEBRAE aqui, nós atendemos multissetores. Então, você empresário ou potencial empreendedor que queira buscar informações na área de comércio, indústria e serviço, nós estamos lá com a equipe preparada para poder atender, pelo menos para direcionar no que tem de melhor e novidade para vocês. Inclusive participação de feiras, missões empresariais, que o SEBRAE também subsidia, levando empreendedores para descobrir novas tendências, fazer novos contatos relacionados aos seus segmentos. E nós estamos, né, num período, né, de crise, em que o pessoal reclama muito em virtude da ação do período, mas, ao mesmo tempo, é o período propício aí para ter essa qualificação, né? Porque é no período da crise que a gente tem que fazer ajustes, é um período propício também para investir para quem tem recursos, né? Porque você investe a um custo bem mais baixo e consegue colher melhor, né? Então tem uma questão prática aí de aproveitar a oportunidade do momento, né, William? Isso mesmo. São duas visões diferentes. Aquele empresário que tem a visão de inovação, que está antenado no mercado, ele já previu que, vamos dizer assim, o mercado nesse período já não estaria às mil maravilhas. Ele já faria o ajuste na sua empresa para ele se adequar a esse período e buscariam novas saídas também para poder estar se adequando a esse mercado. E para quem está começando agora, é um mercado totalmente promissor, que ele vai estar começando do zero e ele provavelmente vai estar pegando o mercado daquelas pessoas que não procuraram uma inovação, um diferencial para oferecer ao seu cliente. Então, são negócios que, começando agora, provavelmente no futuro ele começar bem estruturado, pedindo o apoio do SEBRAE ou da associação comercial, que a gente realiza outros eventos também, além do próprio SEBRAE também. A pessoa vai estar bem coberta aí para poder começar certo o negócio e vão colher bons frutos aí ao decorrer da existência de sua empresa. Lucimar, a gente vê uma questão também prática, que o Brasil é um dos que mais empreende, mas que ainda empreende mal, né? Porque assim, a gente é um dos países que mais abre empresas e o que mais fecham simultaneamente, porque não se planeja direito. Isso é um fato. Isso é um fato, monitorado até por uma agência internacional. O Brasil faz parte dessa pesquisa de um painel de monitoramento de maneira global. E o perfil do empreendedor brasileiro, que é considerado aquele empreendedor por necessidade, ele aumenta no período de crise, sim, né? A cada 10 pessoas está pensando em empreender. No Brasil, ainda 6 empreendem por necessidade, né? Esse número havia diminuído por volta de 2008, mas está voltando a crescer devido ao número de desemprego. Então, as pessoas acabam, por necessidade, saindo a empreender sem muito planejamento. Por isso que o foco nosso nesse período do SEBRAE como um todo é aumentar a capilaridade do SEBRAE com as unidades do SEBRAE aqui, para ficar mais próximo desse potencial empreendedor que sem experiência está se aventurando no mercado empresarial, para que ele adquira ferramentas básicas para iniciar de maneira mais consciente, mais planejada e evitar aí o aumento da taxa de mortalidade na empresa, que é o grande fator que faz com que esse empreendedor que empreende mal, o reflexo dele é na mortalidade da empresa, né? Embora nós sejamos ainda os países que mais se empreende do mundo, ainda precisa se melhorar a qualidade desse empreendedor. Perfeito. É aquela questão de, às vezes, até empreender menos, mas com qualidade, né? Eu acho que talvez esse é o equilíbrio que falta.
Isso, está muito enraizado na cultura, por isso que o Sebrae trabalha projetos, inclusive no município a gente trabalhou um projeto piloto de educação empreendedora já com as crianças, para a gente formar, né, esses empreendedores para que ele comece já entendendo como que funciona o meio empresarial. O William citou a importância desse treinamento contínuo, então o empreendedor ele abre e acha que por si só ele vai aprender, não, ele pode sim e deve utilizar empresas apoiadoras como a Associação Comercial, o Sebrae, para se qualificar, para ele de fato empreender menos no sentido de com mais planejamento, né, correndo riscos, mas de maneira calculada, né, e não saindo aí averigua, sendo que tem suportes que ele pode utilizar de maneira gratuita e ferramentas gratuitas. Vamos falar um pouquinho a respeito da caravana e das ações, né, que estão programadas. Bom, nessa sexta-feira agora a gente está programando aí para vir 3 unidades do Sebrae Móvel aí para poder estar prestando atendimento ao microempreendedor individual, aquele futuro empreendedor também ali na Praça do Santuário, ali em frente, na região central aqui da cidade. A gente vai estar o dia todo lá, das 9 até as 4 horas da tarde, com atendimentos gratuitos, fazendo declarações anuais, prestando esclarecimentos sobre o microempreendedor individual. Vão ser 3 consultores lá que vão estar lá disponíveis para fazer. Outras dúvidas também sobre marketing, finanças, o que a gente poder estar ajudando lá, a gente vai estar disponível lá o dia todo lá para poder estar fazendo esse atendimento. Eu vou estar lá fazendo os atendimentos, mais os 3 consultores. Vai ter um responsável da associação comercial também, apresentando os serviços, os produtos da associação. Então a gente convida todo mundo aí, a população de Batatais, que tem um microempreendedor individual, que tem alguma dúvida ou que quer começar um negócio, passe lá, passa com atendimento com a gente lá, que a gente vai estar disposto lá, disponível lá para atender a todos lá e para tirar as dúvidas. Aqueles que nós não conseguimos atender no dia, fica convidado a ir lá na sede da Associação Comercial, onde fica o posto de atendimento do Sebrae aqui, que a gente vai atender lá com todo prazer lá, a todos lá, para poder tirar dúvida e ajudar essas pessoas. Lembrando que, né, na questão específica do MEI, é bom que a pessoa se informe bem a respeito do funcionamento, dos recolhimentos pontuais, porque a gente teve também uma bola de neve grande nesse sentido, né, de pessoas montarem e depois não saberem os procedimentos de rotina, tanto de pagamento quanto de geração de notas, entre outras ações. Isso, como a lei que instituiu o MEI, ela deu autonomia do MEI para poder ele mesmo fazer toda a gestão empresarial da empresa, na parte contábil, por exemplo, o MEI, muitos deles não foram buscar conhecimento, né? Só adquiriram o CNPJ pela facilidade de abrir no próprio portal, mas existe aí as obrigações comuns que o MEI deve cumprir junto à Receita Federal. Então, nesse dia 12, essa semana especificamente, a gente comemora a Semana do Empreendedor Individual. Em Batatais, a gente traz aqui, devido ao volume de atendimentos que a gente tem no município, a gente traz a caravana para poder orientar como se formalizar a MEI, fazer a formalização e como regularizar a atividade MEI. Ele está dispensado de escrituração fiscal contábil, mas ele precisa fazer o relatório mensal de receita. Ele precisa recolher mensalmente o DAS, que é o carnezinho. Ele precisa fazer anualmente a entrega da declaração sobre penalidades aí de pagar multas, né? E gerar dívidas. Então, todas essas obrigações comuns, elas são orientadas por nós e a gente vai poder orientá-los lá, sem nenhum sentido de fiscalização, né? Mas mais no objetivo de poder orientar para que ele não seja pego aí de surpresa, né? Na hora que solicitar um benefício, na hora que ele precisar ter alguma inadimplência aí como MEI. Nós iremos apresentar, como o Ilha disse aí, o programa Super MEI, que está iniciando no município, e o programa Super MEI, em parceria com o Desenvolve São Paulo e Banco do Brasil, fornece linhas de crédito a juros zero para o MEI que estiver adimplente, ou seja, sem nenhuma dívida como MEI ou como pessoa física, ele pode pleitear, ter acesso a essa linha de crédito a juros zero, chegando no valor de até R$20 mil. Então, nesse dia, nós vamos estar fazendo aí as inscrições para essa capacitação, que é a exigência mínima, que ele tenha um certificado no Super MEI para poder pleitear esse acesso a essa linha de crédito.
Então, a caravana, o nosso convite aí é reforçar para que o microempreendedor individual da localidade, da região, venha à caravana, tire as suas dúvidas, faça suas inscrições na trilha de cursos disponibilizados aí para o município, se capacite para gerar aí um desenvolvimento não só para ele, para a sua família, mas também para o município como todo, gerando renda aí para o município. O Miguel, né, ele disse que montou o MEI ontem, né, já recebeu a devolutiva e veio um PDF com vários boletos. Ele pergunta se isso seria o carnê para ser pago mês a mês. Na verdade, não é gerado automaticamente esse PDF, né? Na verdade, ele tem que entrar e ele mesmo gerar esses boletos para ele recolher. Não deu tempo ainda, ele abriu ontem, mas existe sim algumas práticas no mercado que ao mês ser formalizado, gerar um boleto de pagamento. Precisa verificar se ele abriu no portal correto, que é do governo.gov, portal do empreendedor.gov.br. Se ele abriu em outro portal, automaticamente ao se formalizar, gera-se um boleto para ele recolher, para ele efetivar a abertura dele como MEI. Esse site não é oficial, tá? Então ele tem que verificar onde foi que ele abriu, esse site não é oficial. Agora, se foi ele mesmo que entrou no carnê de pagamento, colocou o CNPJ dele, selecionou os meses e gerou, aí sim, esse foi no site oficial, esse boleto deve ser pago dentro das datas previstas lá para recolhimento, que vai ser vencido somente no dia 20 de junho, se ele abriu ontem. Então, ele tem que ter só esse cuidado para ver a procedência que ele realmente efetivou essa formalização do MEI. E o site oficial do portal é www.portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o site oficial. Existem alguns outros, como o nome do portal do empreendedor também, só que aí vem com ADM, com outras siglas, são como se fossem escritórios online, escritórios contábeis online, que oferecem esse tipo de serviço, mas que acabam cobrando uma taxa de abertura do CNPJ, fica como se fosse um escritório de contabilidade, só que virtual. Então, aí tem que tomar cuidado, que a abertura ela é gratuita e esses sites acabam cobrando por esse serviço prestado. Perfeito. Na questão da ACE agora, um pouquinho, William, vocês têm um evento programado, eu queria que você falasse um pouco a respeito. Sim. A associação tem programado agora para o dia 29, 30 e 31, agora no final de maio, um curso de liderança com top leader sobre qualificação de um gestor, qualidades que ele deve ter para poder gerar uma equipe, como manter essa equipe motivada, falar também um pouco sobre contratação. E o ministrante desse curso vai ser o Fernando Italiani, que ele é um consultor aí do projeto PayEx, que é um projeto de exportação de Ribeirão Preto, um profissional muito qualificado, ele já presta consultorias aqui em algumas empresas aqui da cidade, o pessoal deixa como muito bem recomendado, então é um profissional muito bom. Aquelas pessoas que tiverem interesse em fazer esse curso, tá? É um curso pago, o valor é R$150, mas entre em contato lá com nós, lá da Associação Comercial, os empresários que estejam vendo aí, os associados da Associação Comercial aí, podem estar fazendo esse curso. A turma é uma quantidade limitada aí para a gente também garantir a qualidade do curso, tá joia? Aí quem tiver um interesse em estar realizando o curso, pode entrar em contato lá pelo 3761-3700, lá da Associação Comercial. E para quem quiser mais informações a respeito do Sebrae, onde fica o posto, qual o contato? O posto de atendimento fica lá na sede da Associação Comercial, na Praça José Arantes Junqueira, em frente à rodoviária ali, tá? Pode procurar lá, pode entrar em contato com a gente pelo telefone da Associação Comercial, 3761-3700, ou pelo telefone direto, pelo 3761-4182, que é o do posto de atendimento direto lá, que fala direto na nossa sala lá de atendimento. William, obrigado pela participação, o programa está sempre à disposição. A gente que agradece, aí eu agradeço o apoio e a abertura aí do espaço aí para a gente divulgar o nosso trabalho lá que a gente realiza lá. Lucimara, obrigado pela participação e o programa está sempre de portas abertas. Obrigada, Luciano, em nome do Sebrae São Paulo, escritório de Franca, eu agradeço a audiência e espero todos vocês no dia 12 para o evento que nós realizaremos aqui na cidade. Muito obrigada. Bom, o programa vai para um rápido intervalo. Na sequência, eu converso com o Lobanco, falando um pouquinho de Batatais Futebol Clube de eleição da diretoria. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia
do Lobanco nessa parte do programa. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. É sempre um prazer, né, a gente prestar algum esclarecimento a respeito do Batatais Futebol Clube. Bom, Lobanco, uma coisa que sempre confunde a população de uma maneira geral é diretoria, conselho, como é que funciona essa estrutura administrativa do Batatais? Veja bem, a diretoria executiva é composta dos elementos que dirigem o clube, o próprio nome diz, né, que dirigem o clube durante a gestão de 2 anos, o mandato de 2 anos, né? Então é o presidente, o vice, o tesoureiro, os diretores e etc., né? Diretor de patrimônio e assim sucessivamente. E esse período de mandato, pelo regimento, é de 2 anos, né? Já o Conselho Deliberativo é o órgão maior da entidade, né, que regulamenta toda a instituição, composta por 33 conselheiros efetivos e 11 suplentes. Isso é o que rege o nosso estatuto, né? Embora isso há algum tempo já não tenha sido cumprido, porque ficou uma quantidade diminuta de conselheiros, né, bem aquém praticamente menos de 1/3, né, do que o estatuto rege. Então, esse conselho é o órgão soberano e que autoriza e desautoriza todas as situações propostas pela diretoria executiva. E o mandato é de 4 em 4 anos. Feita uma Assembleia Geral, compostas pelos associados, né? A votação é feita pelos associados, elege-se a chapa, e dentro desse conselho elege-se a presidência, a vice-presidência e o conselho fiscal. Então, quer dizer, o Conselho Deliberativo é soberano sobre todo aspecto na instituição. Perfeito. E a questão da eleição, Lobanco, né? Quem vota, quem elege esse conselho, quem pode fazer parte? Luciano, nós temos que fazer uma alteração. No meu entendimento, o nosso estatuto, que foi feito em 2011, requer alguns ajustes, né? Obviamente, com o passar do tempo. Naquela ocasião, o Batatais ainda tinha o sócio contribuinte, que era aquele que pagava os 12 meses do ano, né? Todo mês pagava, dava sua contribuição. E eram esses sócios que tinham o direito de eleger o Conselho Deliberativo, de exercer o direito de voto, né? Com o passar do tempo, houve-se algumas mudanças, não só aqui, mas no geral, no futebol, com o sócio-torcedor, que é aquele que adquire o seu passaporte, o seu carnê, para participar de todos os eventos do clube por um período. Então, houve uma mudança, então a coisa direcionou para o sócio-torcedor, que deixou, então, fora do regime estatutário. Então, requer uma mudança, né, no estatuto para que seja exercido o direito de voto para o sócio-torcedor. Isso eu fui um defensor dessa situação, por várias vezes tentamos fazer isso, mas encontramos muita dificuldade ainda, até pelo número, como eu disse anteriormente, diminuto de conselheiros, né? Mas o que rege realmente, o que tem direito a voto, são os sócios contribuintes, como era antes, ou agora já o sócio-torcedor, fazendo a alteração estatutária necessária para que se possa exercer esse direito de voto. O Antônio Carlos Lobanco colocando uma questão, né? A gente vê a dificuldade dos times, não é só do Batatais Futebol Clube, né? O Batatais tem uma característica ainda do porte da cidade para a manutenção do time. Ele disse se acha que isso é um dos nossos grandes complicadores para a manutenção da saúde financeira do time. Eu vejo também com importância essa afirmativa dele, porque nós somos uma cidade de 60 mil habitantes, portanto a dificuldade é maior. Mas Batatais ainda, ao meu ver, é bastante entusiasta em futebol, né? A torcida é bastante entusiasta, quando o time está bem, a torcida ainda comparece. A dificuldade é tamanha, como todos os locais, né? Uma cidade de 60 mil habitantes, é difícil você conseguir recursos, né? O número de empresas também é menor, então a dificuldade torna-se bastante acentuada. Mas o Batatais tem uma tradição muito grande, o Batatais tem um histórico muito bom, né? Nós tivemos aí jogadores de seleção brasileira, o Batatais jamais caiu, o Batatais hoje se sustenta numa Série A2
por 4 anos, uma divisão dificílima. E o passivo do Batatais, se fosse analisar hoje, o passivo, a dívida do Batatais hoje, em relação a todos os outros clubes participantes da Série A2, aqueles que têm dívida, e que no meu entendimento, a maioria deles tem, com exceção de 2 ou 3 clubes que estão redondos aí, eu citaria como exemplo a informação que a gente tem que o Sertãozinho é um time que anda redondinho, né? Mas é uma cidade de 110 mil habitantes, com um presidente abastado, então a situação é diferente. Mas o Batatais, o passivo do Batatais hoje, mantendo-se na Série A2, ainda no meu entendimento, é pequeno. Eu sinto pela desfeita do patrimônio que já aconteceu. Mas se nós formos analisar o quanto o Batatais deve hoje, o Batatais ainda tem uma dívida consideravelmente pequena. Perfeito. E de fato é uma questão também de calcular, né? Dívida, custo de campeonato, recursos para aquele campeonato, né? Tem sempre aquela triangulação de, né, como é que eu faço um recurso aí para tocar, e parece que a gente sempre tem nos falta fôlego na reta final, né, Lobanco? Outra afirmativa também positiva, Luciano. Há de se pensar e aferir com muita responsabilidade a capacidade de pagamento que um clube tem, né? Ao meu ver, o Batatais fez belíssimas campanhas aí, né, nos 2 anos anteriores aí, mas para você ter uma ideia, em 2 anos de mandato, que termina o mandato, esse mandato agora no final desse ano, o Batatais trocou 3 presidentes. É uma coisa bastante atípica, é como se estivesse trocando de treinador, né? Os clubes trocam de treinador a qualquer resultado, e não pode ser assim, né? Então tem que ser feito uma avaliação criteriosa da receita para se aplicar e fazer a despesa, né? Não se pode transpor a capacidade de pagamento para não resultar nisso tudo que está acontecendo, né? O Batatais, do ano passado para cá, se endividou em aproximadamente R$800 mil, que é uma dívida relativamente pequena, como eu disse, mas que foge do controle de uma instituição que sempre foi regrada pela dívida pequena, R$80 mil, R$100 mil, R$120 mil, com limitações, claro, mas então é importantíssimo que se consiga recursos, né? E a Série A2, ela é, de certa forma, benéfica nesse sentido, ela vai carrear um pouco mais de recursos, né? Por conta da divisão, que é uma divisão de visibilidade muito grande no cenário nacional e internacional, mas sempre com esse cuidado, como você sempre disse, gastar o que se tem, não gastar sem ter. Então, quer dizer, a coisa começa a pegar um patamar que depois pode se tornar insustentável. Por conta disso, até já ficou provado dessa afirmativa que nós tivemos a perda do nosso patrimônio aí, de vários terrenos, a área do fundo lá, a própria sede, né, administrativa, por conta desse exagero de gastos em relação à receita. Eu sempre fui um presidente, e hoje eu afirmo isso e afirmava sempre na época, que fui muito criticado, que eu montava o time conforme tinha o recurso, né? Então, nós tínhamos recursos, nós montávamos, nós não tínhamos, pé no freio, para não, porque o futebol, Luciano, ele é improvável, né? O futebol é uma caixinha de surpresa, você pode montar uma equipe extremamente cara e não subir, e pode montar um time razoavelmente barato e ter sucesso. Esse ano é um exemplo, esse ano montou-se uma folha de pagamento de R$80, R$90 mil, com a parte administrativa chegando a R$100 mil, o que não é muito para uma Série A2, e que o time fez uma campanha brilhante. Então, o futebol é improvável, né? Então, se a gente tivesse certeza de que gastar 200 ia garantir o acesso, aí era diferente. Mas então a gente tem que trabalhar assim, com o pé no freio, e pensar bem antes de fazer. Porque depois que fez, aí, como se diz na gíria popular, a vaca vai para o brejo. O Serginho colocando uma questão, né? Seria possível o time alugar o estádio para eventuais atividades, né? Para eventos? Poderia ser uma forma de renda para o clube isso?
Olha, Serginho, é importante essa colocação sua, né? O Batatais ainda tem alguns entraves com a parte da acessibilidade, com alguns requisitos que têm que ser cumpridos tanto quanto a Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiros, né? Eu sempre disse que nós temos um estádio extremamente aconchegante, muito bonito, muito bem arrumadinho, mas que ainda é insuficiente a parte de infraestrutura, né? Sanitários, cabines e uma série de coisas. Então, o Batatais, por algumas vezes, inclusive na minha gestão, nós tentamos fazer um show uma vez e nós somos impedidos porque tinha que fazer vários portões de acesso, né? Ainda tinham que ser feitos, né? Alguns desses portões já foram feitos, né? Após alguns outros presidentes terem assumido, mas ainda falta muita coisa. Então, a parte de acessibilidade deixa muito a desejar, né? Nós não temos, por exemplo, vou dar um exemplo a você, na arquibancada coberta, nós não temos acessibilidade para o cadeirante. Em nenhum local dos 1000 lugares que tem na arquibancada coberta. Nós não temos elevador, não temos rampa de acesso. Então, existe uma série de requisitos, pode ser feito, né? Seria rentável? Sim, porque o espaço físico é muito bom, né? Cabe-se lá 7, 8 mil pessoas, né? Fora o gramado, né? Que se pode colocar cadeiras ali, etc. Mas ainda, infelizmente, requer alguns ajustes para atender, né, as exigências do Corpo do Bombeiro para conseguir o laudo para realizar qualquer evento que for contratado ou se quiser fazer. Eu acho que é possível, mas ainda o Batatais não fez ainda por falta de estrutura para poder atender esses requisitos aí. E o Caio com uma questão interessante, né? Se percebe muito nos grandes times a questão de base, né? Montar investir na base como uma aplicação financeira para o futuro, Lobanco. Você acha que isso é um caminho? E negociação dos jogadores, né? Até que ponto isso de fato faz um capital para o time se manter? Acertou na mosca, né? Inclusive, os últimos recursos que estão por vir para o Batatais são oriundos da base, né? O maior exemplo foi agora o volante lá da Copa São Paulo, que foi vendido. Nós temos ainda algumas situações de direito solidário de jogadores. O direito solidário é um percentual que o clube tem pela formação do atleta quando ele faz uma transferência internacional. Então, não há dúvida nenhuma que a base é a sustentação de qualquer equipe, né? O Batatais ainda tem uma outra coisa positiva, né? Quando eu disse aqui, com relação à tradição e tudo, o Batatais tem tradição, inclusive, na formação de jogadores, né? Nós temos exemplos aí de vários jogadores no cenário nacional, nascidos e formados em Batatais. Eu sou um defensor da categoria de base. Na minha gestão, procurei disputar todos os campeonatos de base. Então, eu sou um defensor. Acho que é o caminho, né? Não se pode esquecer nunca da base. A nossa região, ela é fértil, né? Porque nós pegamos aqui o sul de Minas. A nossa região é bastante fértil, né? O Botafogo de Ribeirão e o Comercial é mais difícil os familiares colocarem os filhos, etc., uma série de requisitos. Então, eu vejo que a base continua sendo o grande esteio, a grande sustentação de qualquer time de futebol, para a sua sobrevivência financeira e para a sua sobrevivência em si, né? Eu sou um defensor da base. Enquanto estiver aqui, serei defensor. E de fato a gente percebe isso, né? O quanto que nós tivemos aí com a meninada que se destacou, né, no Sub-20, o que mexeu com a cidade, né, e o quanto de talentos aí se revelaram. Outro ponto importante, Luciano, os jovens, né, a retirada dos jovens da rua, o envolvimento familiar, quando você tem o jovem lá, quer dizer, você vê que é completamente diferente do profissionalismo, né? O profissionalismo é importante,
é importante para a cidade? Sim. Para o cenário do clube nacional, internacional? Sim. Mas a base é o que você acabou de dizer, a movimentação, a mobilização que nós tivemos na categoria de base, agora nessa Copa São Paulo desse ano, foi uma coisa assustadora, né? Então, você vê que existe mesmo o envolvimento da família, dos parentes, dos amigos, dos colegas de escola. Então, eu vejo sempre, inclusive, se me permitir, rapidinho, nós lançamos na nossa época um projeto escolar para isentar os alunos de irem na escola, da escola para ir no campo, né, até um limite de idade. Eu acho que o caminho é arrastar mesmo o jovem para o esporte e a categoria de base. Não pode terminar, nunca. Sem dúvida. A eleição da diretoria, né, tem data, quando será? Existe informação a respeito disso? Veja bem, como eu frisei anteriormente, nesse mesmo mandato já foram 3 presidentes, né? Esse mandato termina da diretoria executiva, termina agora no final do ano. As eleições são em agosto, né, para antecipar um pouco, para que a nova diretoria tenha tempo de preparar-se para assumir o clube nos 2 anos seguintes. Agora, o que se está propondo também é uma antecipação da eleição do conselho, por conta da quantidade pequena de conselheiros que tem, e uma renovação dos conselheiros e estudar a possibilidade de aumentar os conselheiros. Eu sou defensor de várias alterações, como disse anteriormente no nosso estatuto, né? Nós temos que mudar alguma coisa. O caminho agora em julho, as pessoas que têm real interesse de querer ajudar o Batatais ou se tornar conselheiro, fiquem atentos aí à publicação dos editais, que deverá ser agora em julho, para a eleição do conselho. Após a eleição desse conselho, que será feita então a propositura das mudanças no regimento, no estatuto, algumas mudanças significativas, só para exemplificar e não tomar muito seu tempo, Luciano, com questão a relação de exigências para ser presidente, né? Eu sou totalmente aberto. Eu acho que o Batatais sempre pegou o presidente no laço, na gíria popular, né? Pedindo pelo amor de Deus, porque ninguém quer, né? Então, por que não abrir para que uma pessoa da cidade, ou uma pessoa que tenha condições, queira lançar seu nome à candidatura? Quem vai avaliar essa candidatura e vai permitir essa entrada, eleger essa pessoa, é o Conselho Deliberativo. Então, eu não vejo por que nós ficarmos apregoados a só pegar pessoas que estão no Batatais. Então, que se daqui 2 anos não tiver mais ninguém no Batatais, não vai poder ter um presidente. Então, nós temos que abrir o Batatais. Eu acho que a mudança do estatuto tem que ser feita e abrir, sim, a oportunidade às pessoas que tenham interesse, pessoas que não estão participando hoje, mas que têm desejo de participar da nossa sociedade, da nossa cidade, pessoas de bem. Então, eu sou amplamente, é uma questão que está sendo discutida lá, mas eu sou amplamente favorável a dar oportunidade para que outras pessoas coloquem seu nome em apreciação. E o conselho é que vai decidir, vai eleger aquele que achar que for melhor. Então, eu sou amplamente favorável à abertura do Batatais. Paulinho aqui questionando, né? Você tem intenção de ser candidato novamente, Lobanco? Como é que está aí o seu pensamento para o futuro? Eu gostaria muito, Paulinho. Eu sou um amante do Batatais, acho que já demonstrei isso por tudo que a gente procura fazer, mas eu não sei, eu dependo muito da minha recuperação de saúde, né? Graças a Deus está caminhando bem. Se eu tiver em condições e tiver uma equipe que eu possa contar efetivamente, eu posso até lançar meu nome. Se serei eleito, não sei, né? Eu acabei de dizer, né? Mas também acho que deveria prevalecer aquela abertura que eu disse anteriormente, renovação, né? Eu acho que existem pessoas novas, pessoas capazes que querem entrar no Batatais e que, de certa forma, dizem aí na cidade, a gente ouve, que são blindados de entrar no Batatais, né? Mas eu não vejo assim. Eu acho que, se estiver acontecendo, eu sou contra, né? Eu sou favorável mesmo à abertura,
volto a frisar. Então, eu acho que tem pessoas jovens, tem várias pessoas aí que às vezes lançam seu nome aí antes das eleições e depois, por força estatutária, não podem participar, ou e tal, isso tem que acabar, no meu entendimento. Fazer uma mudança no estatuto com segurança, com responsabilidade, como o estatuto é. O estatuto do Batatais Futebol Clube é muito bom, basta ser seguido e respeitado. E algumas coisas que têm que ser mudadas, que com o passar do tempo, né, tem que mudar mesmo, a gente tem que alterar. Sem dúvida. E de fato, o que você coloca é isso, né? Haver mudança sim, mas com o pé no chão, né, Lobão? Sem dúvida, eu sempre fui partidário disso, né? Nós temos que fazer mudanças com responsabilidade, né? Aferir certinho o que vai ser mudado, discutir democraticamente, né, aquilo que está sendo proposto, né? Ouvir as pessoas, ouvir os conselheiros, ouvir os sócios, né, no que for. Né? Eu tenho certeza que se nós fizermos, vamos dizer, uma prévia, um plebiscito aqui com sócios torcedores, que o último sócio torcedor, eu acho que foi em 2016, se nós fizermos um plebiscito aqui com relação a esse artigo que eu acabei de dizer, a candidatura, a livre candidatura, eu acho que vai ser favorável. A maioria vai ser favorável. No meu entendimento, vai ser favorável. Não pode ter muito impedimento para uma pessoa que queira ser. Claro, se o conselho julgar que aquela pessoa não preenche ou não tem, né, a lisura necessária, não tem os atributos necessários, não eleja. Então, o Batatais tem que fazer isso, no alto caminho, abertura total. E é fundamental que hajam mudanças, porque a gente vê que no formato e no modelo que não está resolvendo, senão a gente não teria tido essas trocas de presidência rotineiras como tivemos. Você acabou de dizer, é exatamente isso. O Batatais está ficando, e no meu ponto de vista também, né, assustador, porque você vê a quantidade diminuta de membros da diretoria executiva e do próprio conselho. Isso tudo por conta dessa ausência de mudanças e de abertura. Quer dizer, você vai perdendo aquelas pessoas que são legitimadas e vai tendo o impedimento de outras entrarem, se legitimarem para ocupar esse lugar. Porque isso é igual ao exército, você vai na guerra, começa a perder soldado, mas não deixa ninguém se alistar, o que vai acontecer? Não vai ter soldado lá na frente. Então, tem que fazer sim, tem que fazer uma abertura. E a gente é questionado diariamente, viu, Luciano? Você anda pela cidade, quando que vai ser a eleição do conselho? Eu queria ser conselheiro de pessoas que têm boa representatividade na cidade também, né? Então, a gente tem que abrir. Hoje o Batatais ficou com um conselho diminuto, mas extremamente diminuto, né? E uma diretoria executiva composta de 5, 6 pessoas. Então, como é que você vai dirigir um clube da grandeza do Batatais com tão poucas pessoas? Então, você tem que trazer mais gente, participação quanto maior, melhor. Então, quando eu entrei no Batatais em 1983, nós tínhamos 29 diretores na diretoria executiva. Olha bem, então você soltava uma promoção para vender, vendia, porque tinha muita gente para vender, para trabalhar, opinar, portaria, bar. Hoje tem que pagar tudo, porque não tem gente para trabalhar. Então, abertura. O caminho é abertura. E, de fato, a gente vê isso de uma maneira geral na cidade, né? E a questão de se reclama muito, desde clubes de lazer, a clubes de serviço, a entidades, associações, né, em que as pessoas estão saturadas, né? Não conseguem mais, mas também a gente tem que fazer de uma maneira geral meia-culpa, porque nem todo mundo gerou lideranças novas, gerou substitutos para ocuparem esses postos no futuro. Claro, não tem outra afirmativa correta. Você veja bem, um clube de lazer, como nós temos vários exemplos aqui em Batatais, e que não mexe tanto com o emocional, né? É diferente até de um clube como de futebol, que as pessoas às vezes se afastam
por questão dos resultados, né? O futebol é emoção, o futebol é vencer, vencer, vencer. Então, às vezes tem um choque até de desânimo aí daquele que estava participando, porque não foi campeão. Então, não é. A pessoa tem que realmente aderir, participar e ter a consciência de que não é só vitória, não é só vitória, né? Nós fizemos uma Copa do Mundo no Brasil, com uma expectativa das maiores que tinha, e foi vexatório. Então, o futebol reserva esse tipo de... O importante é estar sempre com o clube, né? Pé no chão, solidário, firme, ajudando, fazendo as coisas, entendeu? E claro, né, você frisou bem, né? Agregar, levar companheiros, convidar. Claro que a parte emocional tem um peso, tem, a situação atual, o momento que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, a pessoa tem pouco tempo, isso tudo, mas dá tempo de dedicar aquilo que você realmente gosta, né? Se você tem paixão, tem amor pelo seu clube, ou qualquer entidade aqui de Batatais, dá para fazer um pouquinho para cada uma dá para fazer. O tempo não é inimigo, o tempo é amigo. Só a questão do tempo de se passar. Não pode deixar o tempo passar vagamente, tem que fazer alguma coisa. Lobão, obrigado pela presença, pela participação com a gente. E o programa está sempre à disposição para a gente discutir o nosso Batatais Futebol Clube. Obrigado, Luciano, mais uma vez, e estou sempre à disposição. E gostaria só de pegar um ganchinho aqui rapidinho e pedir para o pessoal aderir a essa campanha Ação Entre Amigos aí do Dia das Mães, né? Nós estaremos, já tem lá na sede, o Paulo César está com os bloquinhos lá, nós não tivemos condições de fazer uma divulgação muito grande, até por conta de poucas pessoas, né, que estão trabalhando nisso, mas essa Ação Entre Amigos aí para o dia 13 de maio, para ajudar a gente a pagar a última folha de pagamento da Série A2 desse ano. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Bom, o programa vai ficando por aqui. 18h30 temos Cidade na TV e você fica agora com a programação da TV Brasil.